456 na nossa aula. Glória a Deus. Oh, que fonte transbordante. 456. Glória a Deus. Oh, que fonte transbordante. Mais profunda que o mar. E eles responderam, uns dizem, João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Mas vós continuem, quem dizeis que é eu? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus
afirmou: Bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que é ligado na terra será ligado no céu, e o que é desligado na terra será desligado no céu. Amém? Amém. Desde já, agradecendo ao Senhor, quero dar a oportunidade à irmã Luciana e logo depois a nossa irmã Emilson. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, graças a Deus. Também cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. É muito motivo de alegria estar na presença do Senhor, né? Olha no versículo lá assim, aqui na Bíblia, então tem Gênesis 16. Gênesis 17, irmãos, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 17, versículo 1. Vou ler só 2 versículos para meditação, né? Louvado seja o nome do Senhor. É o 16, meus irmãos, versículo 17 ou 8, diz assim: E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto da fonte do caminho do sul, e disse a Agar: Serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Tenho fugido da face de Sara, a minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-se para sua senhora e humilhe-se debaixo das suas mãos. Amém? Irmãos, aqui nós vemos uma história muito bonita, que é a história de Isaac, né? De Abraão, né? E de Sara, a promessa que foi feita para Abraão e para Sara, aquela promessa maravilhosa sobre a vida deles, né? Que eles concederiam um filho. Então, irmãos, a Bíblia também vai dizer que eles tinham uma serva, e aquela serva era Agar. Então, irmãos, eu pude ilustrar nessa palavra tão maravilhosa do Senhor o quanto foi sofrido para Agar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ela ainda era escrava, a Sara chamava ela de serva. Depois, irmãos, a história totalmente mudou. Sara já não chamava ela de serva, chamava ela de escrava. Mas interessante que chama a minha atenção nessa noite, que eu vim falar para você, que quando o anjo do Senhor se encontrou com ela, o anjo do Senhor chamou ela de serva. O Senhor não chamou ela de escrava, o Senhor chamou Agar de serva. E fez uma pergunta: para onde vens e para onde vais? E Agar falou que ela estava ali naquele deserto, né? E ela estava ali fugindo da sua senhora, que era Sara. E o anjo falou: retorna e se humilha a tua serva. Irmã, eu não sei o que você tem gerado, eu não sei qual a promessa que o Senhor te fez. Eu sei muito bem a promessa que Ele me fez. Eu sei a promessa que o Senhor tem feito para cada um de vocês nesta noite. Eu não sei qual é essa promessa, mas eu te falo nessa noite: não corra da promessa do Senhor, não corra da face do Senhor. Deixa que essa promessa venha gerar. E
ser o herdeiro da casa, Sara se desesperou e Sara humilhou Agar. Agar ali no desespero fugiu. Irmão, ela era apenas uma escrava. Então ela fugiu com aquele medo de se sentir, ali naquele lugar. Eu creio que naquele lugar, irmãos, tinha vizinho e ela se sentia envergonhada de os vizinhos ver que ela gerava um filho que era da sua senhora, filho do seu senhor Abraão, que não era esposo dela. Ela se sentia humilhada, ela se sentia desnobrezada, mas o Senhor não deixou isso passar em branco. Quando o Senhor apareceu para ela, o Senhor falou: Agar, de onde vem e para onde vai? E o Senhor chamou ela de serva. E o Senhor hoje te chama de serva. Serva, se o Senhor te fez uma promessa, fica naquilo que o Senhor te fez, porque Ele vai cumprir, é fiel para cumprir. E mais interessante que quando ela se encontra em desespero, naquele poço, ela fala para o Senhor: Elrói significa o Deus que me vê. Então aquele Deus que viu Sara é o mesmo que te contempla nesta noite, é o mesmo Deus que te vê. Não gera essa promessa e diga que é sua, mas dá ela para quem o Senhor mandou você entregar. Em nome de Jesus, agradeço a minha oportunidade nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Pai, Senhor, Jesus. Achei Mateus também. Mateus 24. 29, a parte 29. Segundo continua, a vinda do Filho do Homem. Versículo 29. Amém? Amém. Glória a Deus. E logo depois, na aflição daqueles dias, Aleluia. o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam seus ramos, se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo à porta. Assim como a irmã falou agora mesmo, nós temos que estar esperando, e o que ele falar, nós guardarmos, nós procurarmos fazer, obedecer. Naquela hora a gente fica meio sem saber o que está fazendo, não é? O que eu vou fazer? Isso é comigo, porque ele não vai falar como chegou perto e falou direto. Mas acontece que nós sentimos. Hoje o Senhor envia até nós. E eu também, vamos louvar, né? Está chorando porque
Senhor. Amém. Irei cantar o hino, peço irmão que me ajude a pegar a canção, está com o outro, gente. Aleluia. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu, ao longo da minha vida, eu já vi crentes falar para mim: não, eu não morro enquanto a palavra de Deus não se cumprir na minha vida. Morre, irmão. Morre sim. Tá aqui, ó. A palavra de Deus não é mentirosa. A palavra de Deus se cumpre na sua vida quando você está na obediência do Senhor, quando você obedece ao Senhor, quando você está na presença do Senhor. Agora, quando você sai da presença do Senhor, louvado seja Deus. Porque às vezes, irmãos, a gente vê tantos irmãos brincando de ser irmão dentro da casa do Senhor. A gente vê, irmãos, às vezes a gente vê a palavra de Deus diz que no final dos tempos o amor de muitos se enviarão. E às vezes o irmão vem pensa que é só dentro da igreja. Não, irmão, não é só dentro da igreja. Você não vê mais amor lá fora com o seu irmão. Você não vê mais amor lá fora com a sua família. Você não vê mais aquele pai dedicado aos seus filhos, a sua mãe dedicada mais aos seus filhos. Você não vê mais nada disso hoje em dia. O tempo mudou, irmãos. Eu falo porque a minha mãe ficou 10 anos em cima de uma cama. E eu deixava faltar para mim, mas não deixava faltar para minha mãe. A minha irmã, meu irmão. Nós ficávamos, irmãos, deixava faltar as coisas para nós, mas não deixava faltar nada para nossa mãe. Mas quem disse que hoje em dia é assim? Hoje em dia não é assim não, irmão. Hoje em dia é completamente diferente. Mas nós vamos glorificar o nosso Deus. E vamos orar para a juventude de hoje, para que venha ter mais amor no coração. Agradeço a oportunidade, irmão, glória a Deus. Mas não remete, logo após a irmã Marisa. Essa igreja glória. Soldados somos de Jesus e campeões do pecado nos exércitos de Deus. Trabalhamos pelos céus, cantando vamos combater o pecado e o céu. Thank
Cumprimento, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Estamos alegres mais uma vez na presença do nosso Senhor. Uma honra poder estar mais um dia na casa de Deus, porque tantos queriam estar aqui, mas não podem. E o Senhor nos concedeu a graça de estar mais uma vez na presença dEle. Glória a Deus. Peço aos irmãos que louvam juntamente comigo em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.
Quando a gente se vê num problema que parece aos nossos olhos que não tem solução. E eu lembro que a minha filha, antes de completar uma aninho de idade, ela deu crise de convulsão. E eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Foi momentos de desespero e parecia que a minha filha ia morrer e parecia que eu também ia morrer. Porque quando acontece algo com os nossos filhos, parece que está acontecendo com a gente pior ainda. E eu lembro que a primeira vez que aconteceu, eu estava sozinha em casa, meu esposo estava trabalhando, o meu pai, eu morava lá na casa do meu pai, tinha saído com a minha mãe de carro e eu estava sozinha. Eu peguei a minha filha no braço, a minha filha deu uma convulsão. Eu saí da rua gritando desesperada, não tinha ninguém para me ajudar. Eu lembro que eu peguei minha filha, eu levantei ela e falei: Senhor, me ajude em nome de Jesus. Aconteceu várias vezes aquelas crises. E certo dia a minha cunhada foi na igreja, a minha cunhada foi em outra igreja, a irmã lá dela falou assim: missionária Miele, Deus manda te dizer que tem uma cura descendo na sua casa. E ela falou comigo que quando aquela moça falou isso pra ela lembrou da minha filha. E eu peguei aquilo pra mim. E eu lembro que eu falei assim: minha filha tá curada. E o médico tinha passado o remédio pra ela de ansiedade, ansiolítico, e o remédio era tão forte que eu tinha que partir em 4 pedaços. E aquilo ali acabava comigo toda vez que eu dava um pedaço daquele remédio pra minha filha, parecia que eu tava morrendo. E eu lia a bula do remédio e falava que aconteciam muitas coisas, a criança ficava sonolenta, ficava boba, e aquilo ali me deixava muito triste. Eu lembro que teve um certo dia, o Senhor, Ele nunca nos desamparou. O Senhor sempre renovava a minha fé. Eu lembro que eu cheguei no hospital com a minha filha, o Senhor falava comigo, Ele estava comigo naquele lugar. E eu lembro que eu chegava na igreja e as pessoas falavam: Senhor, está com você, não perca sua fé. E é muito difícil, mas o Senhor falou que descia para a cura na vida da minha filha. E eu fui na última vez, o último exame que eu fiz na minha filha foi um exame que botava uns negócios na cabeça dela, assim, para saber o porquê daquilo. E o médico falou assim para mim: sua filha não tem nada. Eu não sei porquê aconteceu isso com ela, ela não tem nada. Mas mesmo assim eu continuei dando remédio para ela, porque foi ali que o Senhor começou a trabalhar na minha fé. Eu lembro um dia que eu dei o remédio a ela e eu falei assim: meu esposo, eu não estou pronta para parar, porque eu não estou pronta para ver minha filha passando por isso de novo. E meu esposo falou assim: ela já falou que curou. Eu entrei no carro e fui para a casa da minha sogra. Quando eu estou subindo o morro da casa da minha sogra, o Senhor falou comigo: eu já falei que curei. Eu estava no carro sozinho e eu comecei a chorar. E quando eu cheguei em casa, eu joguei o remédio fora. A minha filha tem 3 anos hoje. Isso aconteceu antes dela completar 1 ano, até um pouco mais de 1 ano. Mas até hoje, desde aquele dia que eu joguei o remédio fora, eu nem lembro mais o nome do remédio. Era um remédio tarja preta. Até hoje eu não dou mais remédio para minha filha. Minha filha nunca mais vai. Eu estou falando isso para edificar a fé dos irmãos. Porque a gente acha que quando a gente vira crente, a gente vira super-homem, nada vai nos abalar, nada vai acontecer com a nossa casa, nada vai acontecer com os nossos. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: não importa o que aconteça na sua casa, não perca a sua fé, porque o Senhor ainda faz milagre nessa terra. Eu agradeço a oportunidade É como a irmã Larissa falou, irmãos, quando mexe com os nossos dons. E ela me falou ali, e o Senhor veio me incomodando, que era para ter falado na terça-feira. Só que às vezes a gente é covarde, a gente não quer falar, quando o Senhor manda falar. Aconteceu mesmo com o meu menino. Quando eu decidi a buscar o Senhor de alma e coração, o negócio deitou do meu lado. Não mexe comigo, viu que não adiantou. Mexeu aonde? Em nossos filhos, aonde dói. Quinta-feira passada, meu menino acordou passando mal, com dor no peito. Irmãos, vai eu com chegou lá, fez um monte de exame, fez o eletro. O eletro deu alteração de 3º grau. Meu mundo acabou naquela quinta-feira. Só que o Senhor tinha falado comigo: faz para mim que eu cuido dos teus. Enquanto eu estou buscando, enquanto você está me buscando, eu estou cuidando dos teus. Mas às vezes a gente se desespera, não crê no Senhor, que Ele é dono do milagre. Fiquei desesperada, eu vou o médico dali. Fui no postinho, consegui um médico. O médico falou: mãe, nós vamos fazer o outro elétrico. Irmãos, consegui o elétrico de um dia para o outro. Quem sabe aí o SUS está pela misericórdia do Senhor. Irmão, pela honra e glória, terça-feira passada meu filho fez o elétrico e não deu nada.
hoje, se você não vai ter essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Se eu vejo uma pessoa, o nosso irmão já podia dizer, depois a harmonia. Chama ele de Guedinho, que eu acho que é mais fácil. Deixa aí. Aí já sabe. Aleluia! Glória a Deus! Para você na presença do Senhor, a gente vai dar muita coisa boa adorando, porque verdadeiramente a presença dos seus pais presente no nosso Glória a Deus! Esse mundo está preparando uma oportunidade, sabe essa oportunidade melhor de estar na presença do Senhor. Glória! Para a meditação dos irmãos, se encontra lá em Jeremias 17:7, que vai dizer: bendito o homem que confia no Senhor, cuja a confiança é o Senhor. Porque aprendemos que quando a nossa confiança está no Senhor, nós não vamos o tamanho dos trilhões que têm se levantado contra nossas vidas, mas se nós olhamos para o tamanho do Deus que a gente servimos, então nós temos que aprender a confiar em Deus, porque lá em Salmo 125 vai dizer: bendito o nome, bendito os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Porque assim como está os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do teu povo. Então nós temos que aprender a confiar no Senhor. Depois nós temos confiança no Senhor, porque o nosso Deus é maior, Ele vai nos dar a vitória. Peço que agradeça a Ele. Pastor Josimar. Santos irmãos, papai do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Oh, Espírito Santo! Os teus planos,
entendeu lá com o Senhor? Vamos louvar Deus em lugar número 200. Como família Cristo. Aleluia. Como família Cristo. Carregou a nossa dor. E nos manda que cuidamos do Senhor. Sobreviver no meio daquela água, mas Ezequiel vai ter que até aquele rio
Senhor para me gerar. Peraí que eu vou dar um jeitinho, eu tenho uma serva aqui bonita. Aleluia. Eu vou colocar ela aqui. Aí o meu esposo ele vai ter a oportunidade, aleluia, da promessa cumprir. A promessa não era para Ismael, a promessa era para Isaac. Às vezes, nós pegamos bênção, Rebeca, antes do tempo. E a bênção, em vez de se tornar a bênção, se torna maldição. Se você ler a história, você vai entender que agora H, ela começa a querer tomar o lugar de Sara. Porque quem gerou foi ela. Quem tinha dado o filho era ela, Giovana. Que bonito. Deus falar para você, eu vou te entregar algo. Aí você vai dar, eu vou dar um jeitinho, que vai demorar a chegar. Eu vou lá na casa da irmã Neri, que nós vamos dar um jeitinho para a bênção chegar mais rápida. A promessa de Deus na sua vida, a Bíblia fala que quem fez a promessa, Brenda, é fiel para cumprir a promessa. A única pessoa que tem poder, Robin, de impedir a promessa de Deus na sua vida não é o irmão que está sentado do seu lado, é você. A única pessoa que impede, irmã Emilza, quando eu entendi isso, eu entendi que não tem quem se levanta contra mim, porque é eu que peço o milagre chegar na minha vida. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Eu acho que eu estava com vontade de pregar aqui. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Pegou 8h30. Glória a Deus. Aleluia. Eu não gosto de falar também. Amém, irmão? Igreja tem que ter é bom falar, né, irmão? Interessante, quando nós não conhecíamos o Senhor Jesus, nós cantávamos a música do mundo, né? Mas hoje nós louvamos a Deus, nosso corpo de vida é para Deus. Eu acho bonito quando o crente fala muito, né? É bom falar. Falar de Jesus é muito bom, né? Alguém muitos quer falar, mas não pode falar. Por quê, pastor? Alguém está atrás de uma grade, alguém está na UTI, alguém está com a sonda na boca, não pode falar. Interessante, segura isso aí agora. Antes lá atrás, a boca dele não usava para Deus, hoje ele quer usar mais, né, irmão? O ser humano é dessa forma. Mas Deus ele tem que ter um jeito, né? Tem um modo assim de apertar o ser humano e trazer o ser humano de jeitinho bem carinhoso, né? Ele é tão misericordioso que ele não deixa descer a sepultura ainda antes que os planos dele, os projetos dele, cumpra na tua vida, irmão. Mas pode ter certeza de uma coisa: Deus vai cumprir o projeto dele na tua vida. Pode ter certeza de dizer, ele prometeu, ele vai cumprir. O glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus, o teu céu já está nas tuas mãos, meu Senhor da glória. Pai, continua falando com a tua igreja, nós te glorificamos, te exaltamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Presbítero, irmão, toda liberdade. Amém, irmão? Fique ligado, Deus tem uma palavra nessa noite para nós. Pai do Senhor, amém. Estamos no dia vivo na presença do Senhor. Você não pode ficar sentadinho mesmo. Todo mundo senta. Sempre bom a vista vir no versículo que eu vi. De Mateus 16, 14. Mas eu gostaria que os irmãos observasse algumas coisas. Eu não sei se algumas pessoas já pararam para analisar, mas se a gente for parar para analisar a nossa vida, o nosso propósito de vida na Terra, a gente acaba um pouco meio constrangido, porque a gente não consegue entender muito sobre o propósito. Porque ali a gente, com nossa eternidade, se chama propósito. Eu costumo dizer que milagre não é para quem merece, é para quem não existe. Glória a Deus. Tem um monte de gente que merece milagre, muitas coisas que faz, mas vence, consegue quem não desiste. E a gente acaba se confundindo com o Robson. Aceitamos Jesus, e se eu falar para vocês que tem uma grande quantidade de ser humano dentro da igreja que ainda não descobriu o seu propósito, é enorme. Porque não entende qual é o propósito de ser crente. Por que você tem Jesus? Para que você tem Jesus? Só para ir para o céu? Será que a minha função na terra vai vir, entrar na igreja, sair todo dia da igreja, ler a Bíblia, ter
existia nada. Ele acreditou como uma voz que ninguém nunca viu, ninguém sabia. Então por isso que ele é chamado pai da fé, Abraão. Aleluia. Sansão nasce com um propósito, destruir os filisteus. Só que por muitas vezes a vida é muito complicada, porque existe aquele meio termo do ser humano, que é o destino, aquele destino que a gente nasce, não tem como mudar, e tem um destino que a gente pode transformar através da nossa escolha. E Sansão mesmo tem um propósito divino, bíblico, no meio termo da vida dele, ele fez escolhas erradas. Ele fez escolhas erradas na vida. E escolhas erradas na vida, mesmo você cumpre o seu propósito de vida. Mas tem algumas consequências, porque a lei da semeadura, aquilo que você planta, você colhe. Não tem como eu plantar abacaxi e colher tomate. Então Sansão fez escolhas erradas na vida. E a Bíblia vai dizer bem assim, e Sansão, no fim da vida dele, ele matou mais filisteus do que a vida inteira. É engraçado que o propósito dele era esse. Já no fim dele alguém foi assim, cego e bobo. Os filisteus botaram ele num lugar, todo mundo riu na cara dele, ele cego, ali ele vai cumprir um propósito. Precisava de passar por tanto sofrimento para cumprir um propósito. Sendo que Deus escreveu o nosso destino, está escrito na Bíblia, se vocês param para analisar, a Bíblia fala que antes de você nascer no ventre da sua mãe, Deus tinha escrito todo o seu destino. Glória, aleluia. Mas só que entre essa escolha de Deus tem a sua escolha. Porque Deus ele, infelizmente, ele não interfere na sua escolha. Por isso que somos decepcionados pela vida. Somos decepcionados, por muitas vezes, porque não entendemos o propósito nosso na terra, na igreja, como ser humano. E a gente acaba se confundindo muito. A gente acaba, porque quando você está confuso mentalmente na igreja, você escuta muita coisa e você absorve muitas coisas, que de repente não é o seu propósito, mas você absorve. Porque você é tão focado a vencer, a crescer, a buscar, mas eu quero isso, mas eu quero tudo que eu quero. Aí você acaba perdendo o ideal do propósito que Deus traçou para você. O que tem de seres humanos, aqui não acontece muito não, mas esse lado do lado do Rio de Janeiro acontece muito. Pessoas dentro da igreja decepcionadas com si mesmo, com Jesus, com Deus, é muito grande. Porque estão na igreja, estão na igreja quase que é, vim na igreja, mas não entende qual é o propósito. Acha que vir na igreja é um propósito. Não. Isso é uma obrigação de crente. Então é muito difícil para nós hoje seres humanos entender o propósito. Eu sei qual é o propósito. Eu sei, eu entendi isso. E quanto mais cedo você entende o seu propósito, mais fácil é que você viver. Você vai levar a sua vida muito para leve. Mas você vai ser pastor? Não tem esse propósito. Meu propósito é ensinar. Que muitas vezes as pessoas confundem. Mas eu quero ser pastor. Não, você tem que ser pastor. Não é meu propósito. Não foi para isso que eu fui chamado. Mas você tem que subir no lugar do seu pai. Não foi para isso que eu fui chamado. Eu entendi meu propósito. Mas eu quero ser missionário. Não, você quer ser missionário? Ou os juízes que estão falando para você ser missionário? Você não sabe não o que você quer ser dentro da igreja? Tem gente confusa dentro da igreja, perdido dentro da igreja. No lugar onde não era para estar perdido, tem milhões de pessoas perdidas, tentando ser, irmão Nilson, aquilo que não é o propósito que Deus passou para ele. Estão entendendo? E você acaba ficando frustrado com Deus, frustrado na igreja, porque você busca e as coisas não acontecem. É porque você não entendeu qual é o seu propósito. Onde está querendo chegar? A Bíblia. O versículo que eu li para vocês, eu vou ler bem rápido, mas não é esse versículo que eu quero que vocês entendam. É só para mim, só introdução ainda. Até 9 horas eu acabo a introdução. Depois eu começo a pregar. Mateus 16, 14 diz assim, e eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas, mas vós, continuou ele,
quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Grava o nome desse cara. Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne nem sangue e te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-eis a chave do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu o discípulo de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. É um capítulo lindo aqui, mas que a interpretação que muita gente não consegue, a gente passa despercebido. Porque infelizmente, a gente querer ou não, ser espiritual, religioso, o que for, a gente sempre vai precisar de pessoas para ensinar alguma coisa. Não tem como. Deus dá aquilo que você não pode, mas as pessoas estão aqui para aprender com outras pessoas. Só existe uma forma de você aprender: ouvindo e entendendo. Aqui muitas das vezes esse versículo vai passar despercebido por muitas pessoas, mas eu quero te chamar a atenção para um detalhe aqui nesse versículo aqui. Como eu falei de propósito, Jesus está chamando Pedro para um propósito aqui. Jesus está fazendo uma promessa para Pedro chamada propósito. Jesus está chamando Pedro, olha só. Que igreja? Não tinha igreja ainda. Jesus está falando do futuro para Pedro. Que igreja? Vou repetir para vocês entenderem. Aqui nós estamos no Mateus 16. Olha. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado, porque não foi da carne, foi Deus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. Que igreja? Mas não tinha igreja. Jesus estava vivo ainda. O cristianismo ia começar ainda. Deus está falando do futuro. O propósito de Jesus com Pedro. Presta atenção. Isso aqui é muito profundo, irmão. Se você conseguir entender isso aqui, você vai entender qual é o seu propósito. Jesus ainda não tinha morrido. Jesus não tinha morrido. Jesus está revelando o futuro para Pedro nesse versículo aqui. Quem Pedro ia ser? Ó. Também te digo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus está dizendo: Pedro, você vai ser o cara da igreja e a porta do inferno. Nós estamos 13 homens falando de Pedro. Fechou com a porta da igreja até hoje? Eu não me lembro, não. Jesus está falando do futuro, Pedro. Tá, mas vamos entender mais, ó. Dar-te-eis a chave do reino do céu. Jesus está dando a chave do reino do céu para Pedro. Esse Pedro aqui mesmo, que um dia abandonou tudo, que era ignorante, falava sem pensar, agia por impulso. O ser humano é muito comum, cheio de defeito. Esse mesmo cara aqui, ó, cheio de defeito, que um dia Jesus do nada passando na praia, olha para ele, larga tudo e me segue. Pedro largou o barco, largou todo mundo e seguiu Jesus. Do nada. O que nem olhar para trás. Esse mesmo cara aqui, que um dia cortou ele com um soldado, Jesus está falando que vai entregar ele a chave do reino do céu. E Jesus está falando, está fazendo uma profecia aqui para Pedro: olha, sobre você vou edificar a minha igreja. Qual igreja? Qual igreja que é? Fala para mim qual igreja que é essa. Essa igreja de hoje. Jesus falou mais de 3 mil anos atrás que Pedro ia edificar essa igreja. A gente nunca ia se fechar essa porta. Se tem uma coisa que deu certo, no mundo, é a igreja. Estão entendendo? Qual era o propósito de Pedro? Só que nesse propósito, nessa revelação divina que Jesus deu a Pedro, existiu meio termo, aquilo que a gente se perde. Quantas pessoas já receberam o propósito de vida aqui? Centenas. Mas quantas pessoas se perderam no meio do propósito? Centenas também. Imagina agora você analisando
propósito de Maria? Gerar Jesus. Gerar Jesus. Ela entrou para a história porque ela gerou Jesus. O propósito dela foi gerar Jesus. Quantas mães têm propósito dos seus filhos hoje? Centenas, milhares. Mas acha que é pouco. Aí investe, perde tempo, não tem resultado com o propósito errado. Porque às vezes não consegue compreender a Bíblia. Os ensinários, muitas vezes sem interpretação certa. Então o que acontece? Eu quero que vocês entendam. Cada um tem um propósito. Você entende o meu? É o que eu gosto de fazer. Entendi isso. Mas você quer falar em profecia? Se acontecer, aconteceu. Mas o meu propósito é ensinamento. Você vai ser pastor? Não pretendo, não. Prefiro ensinar. Mas está na moda ser pastor? Todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer abrir igreja, está na moda. Mas será que tem propósito de Deus? Será que tem propósito para ser pastor? Para abrir igreja? Será que tem? Será que tem propósito para ser missionário? Será que tem? Os propósitos são muito. Os propósitos são muito. Mas às vezes escolhemos propósito errado, que não faz parte do que Deus escreveu para nós. E nós acabamos nos frustrando com a vida, com a igreja, com Jesus. Agora a gente vai para onde eu quero que vocês entendam. Entenderam a profecia, né? A profecia que Jesus falou para Pedro. Não existe igreja. Jesus está falando, olha, sobre você, eu vou te ficar uma igreja. Beleza. Agora a gente vai para onde eu quero chegar. Agora passa para o homem, irmão. João 21. João 21, no versículo 15. João 21, versículo 15. É engraçado que aqui nesse versículo vai ser basicamente onde Pedro vai entender qual é o propósito dele. Porque Pedro ainda não tinha entendido qual é o propósito dele. Mesmo Jesus falando para ele que sobre ele edificar a igreja, ele ainda não tinha entendido. O que acontece com o ser humano? Difícil de compreender e de entender. Difícil de compreender e de entender qual é o propósito. Aqui a gente vai entender, só para mim, antes de ver o versículo, o versículo 20, o capítulo 21 diz que Jesus morre e Jesus aparece na praia de novo. Só que se você for parar para analisar aqui, você vai entender que Jesus andou 3 anos com Pedro, com o apóstolo Pedro. Jesus ensinava Pedro, você sabe que 70% do Evangelho de Jesus não foi cura de milagre, nem profecia, foi ensinamento, vocês sabem disso. Vocês vão ver na Bíblia Jesus ensinando, na beira do rio, no deserto, na casa de fulano lá, ele sempre ensinando. E 30% é cura e milagre. Então o que acontece? Jesus morreu. O Pedro, muitas vezes eu julguei ele por essa atitude que ele teve. Porque é uma atitude que a gente comete muito na nossa vida, voltar aos erros passados. Ele diz hoje. Se tem uma facilidade que o ser humano tem para ficar tropeçando na mesma pedra sempre. O ser humano adora tropeçar na mesma pedra. E o que aconteceu aqui com Pedro? Jesus morre. Por muitas vezes eu julguei ele, mas eu não entendi ele. Aí o que Pedro faz assim? Olha, vou voltar a pescar. Cara, eu ficava julgando Pedro. Como? O cara viu tanto milagre de Jesus curar as pessoas, Jesus ensinar. E quando Jesus morre, a primeira coisa que Pedro faz é voltar a ser quem ele era antes, ser um pescador. Jesus morreu, Pedro, vou voltar de novo a pescar. É igual a gente não se decepciona com a vida, se decepciona com a igreja. Tem gente que decepciona, às vezes se decepciona com a igreja. Então na igreja, não está boa, está com o mundo que está melhor. Basicamente foi o que Pedro fez aqui. Vou voltar a ser pescador. Mas é engraçado que quando você tem um pensamento, tem outras pessoas que acompanham o seu pensamento. Normal, seres humanos. Normal. Aí Pedro fala assim, vou voltar a ser pescador.
Sei que Pedro pegou tudo de novo, aquilo que estava lá guardado 3 anos, estava lá guardado em algum lugar lá, pegou aquilo, juntou tudo de novo e voltou de novo esse pescador. Seres humanos são incompreensíveis às vezes na vida. Jesus falou tantas vezes, Jesus deu o destino, Jesus revelou o destino para Pedro: olha, sobre você onde fica a minha igreja. Mas existe aquela escolha, tio, meio tempo, é muito difícil. Porque Pedro não tinha entendido qual era o propósito dele, e se você não entende o seu propósito, você é uma presa fácil para você desistir de tudo e voltar atrás. O que acontece com o ser humano? Você é uma presa muito fácil. Aí Pedro vai e volta do dia, pegou aquelas barquinhas dele, aquelas redinhas que estavam lá guardadas, e volta tudo. Eu vou ler um pouco mais, que eu adoro ler. Só para vocês entenderem um pouquinho. Vou ler bem rápido. Vou ler o 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar seu discípulo no mar de Tibério. Ele se manifestou. Estavam junto com Simão Pedro, Tomé, chamado Natanael, que era de Caná, Galileia, filho de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. É engraçado. Irmãos, tem uma coisa que você não quer ter resultado na sua vida, você faz as coisas em orientação de Jesus. Aqui está dando um exemplo. Pedro voltou a ser pescador, uniu os caras de novo, foi para o barco, nada, não adianta. Sem Jesus não adianta. Não adianta se querer pescar sem Jesus, não adianta se querer fazer outras coisas sem Jesus, não dá certo. Tira essa hipótese da sua mente, não dá certo. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filho, tem alguma coisa de comer? Responderam ele: não. Então ele disse: lançai a rede para direito do barco e achareis assim. Fizeram. Eles já não podiam puxar a rede de tanto peixe. Olha só como é que sem Jesus as coisas não funcionam. Não funciona. Sem Jesus não dá certo. Só precisa de uma ordem de Jesus: olha, lança a rede. Se você fizer isso, vai dar certo. Faz isso que eu estou mandando. Jesus está mandando. Jesus mandou, irmão. Você faz sem pensar. E vai dar certo. E o Senhor Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, ele ouviu, cingiu-se a sua veste. Ele estava pescando no mar. Por muitas vezes, aí o que acontece? Só o julgamento por si próprio, né? O cara está ali no mar. Aí, imagina se passar um religioso daquele, vai. Você está pescando assim? Não pode. Não sei o quê. Aí Pedro também tinha esse pensamento. Aí Pedro se escondeu de Jesus. Adianta o quê? Escondeu de Jesus? Eu já tinha visto ele. Eu já tinha visto ele, não adiantava nada. Mas se escondeu com a sua veste, porque se havia despido. Ele lançou o seu mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 homens. Ao saltarem na terra, viram ali umas brasas em cima de peixe, e havia também pão. Disse: trazeis algum peixe que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E que não bastasse ser tanto, a rede se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava ali: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, ele deu de igual modo o peixe, que já era esta a terceira vez que Jesus tinha se manifestado ao discípulo, depois da ressuscitação dele entre os mortos. Tá. Aqui vai ser um contexto muito interessante. Porque imagina você agora vendo essa situação. A primeira coisa que você ia chegar bravo com Pedro: cara, falei com você fazer isso, eu te ensinei 3 anos ali, eu usei a tática da convivência. Se quer aprender rápido a desenvolver, convive. Você vai conhecer o defeito e a qualidade de todo mundo, sabia disso? Sabe por que Jesus falou bem assim: larga tudo e vem morar comigo? É quando você mora com uma pessoa, você aprende mais rápido a conviver com aquela pessoa. E Jesus queria esse processo rápido. Então é por isso que veio a convivência com Jesus. Era necessário se conviver com Jesus. Mas Jesus é Jesus, né? Jesus não falou nada. Imagina se fosse aquele pastor da igreja que não aceita as ovelhas sair ou errar, ele ia chegar, você vai ficar no banco 30 dias, você está aí dentro desse mar, pescando. Mas Jesus não. Jesus só trabalhava com as pessoas através de ensinamento. Aí vai continuar: agora vai chegar onde eu quero.
comigo, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João. Ora boa, né? Interessante. Ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu porque ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? Ele respondeu-lhe o Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Aí vai sobrar um gatilho mental na cabeça de Pedro. É aqui que o ser humano cai na vida. Quando você já fez tudo, você já conviveu com Jesus, está dentro da igreja todos os dias, você convive com Jesus, você vê milagre acontecer, mas você não entende o seu propósito. Aí vai bater um gatilho na mente de Pedro. Imagina agora Pedro pensando bem assim, você me falou tantas vezes qual era o meu propósito, mas eu não entendi. Mas eu não consegui entender o que tem de seres humanos não entenderam o propósito na terra, como o propósito de Maria entrar para a história, porque foi mãe de Jesus, como o propósito de Lucas. O propósito de Lucas nem era discípulo, o propósito de Lucas era apenas sentar, observar e escrever. Entrou para a história por conta disso. Lucas curou, Lucas batizou, Lucas fez isso, Lucas falou língua, a Bíblia diz. O propósito de Marcos, só observar e entrar para a história, só escrever. O propósito de Estevão ia passar em branco, se não fosse aquelas pedras na vida dele, ia sair como um homem bom. Mas porque ele foi apedrejado, ele entra para a história e vê o céu aberto. Propósito tão simples, mas feito com perfeição para Jesus. Imagina quantas vezes Lucas estava lá na prisão com Paulo aprisionado e Lucas escrevendo. E Lucas escrevendo. Você não aguentar passar por isso. Você quer se destacar. Eu quero pregar na igreja de Paulo. Eu quero montar uma igreja para mim, ser pastor. Eu quero ser missionário, eu quero salvar o mundo. Eu quero fazer isso. Será que você tem paciência? Engraçado, tanta gente sumiu da história porque não teve paciência. Não entendeu, mas qual o propósito? Às vezes o propósito é tão simples. E as pessoas dificultam tanto a vida com Jesus e acabam decepcionadas. Aí Jesus usa uma tática psicológica. Quer não esquecer? Repete. Jesus repete. Tu me ama? Tu me ama? Tu me ama? Jesus queria que meio que entendesse ali. Se tu me ama, pacienta minhas ovelhas. Ai, um gatinho na mente de Pedro. Agora eu entendi, Jesus, o que você quer de mim. Agora eu entendi o que você quer de mim. Você quer que eu pastoreie as suas ovelhas aqui? Como Jesus tinha dito lá no começo. Eu vou te entregar a chave do reino dos céus. E sobre você eu vou fundar a igreja. E 3 mil depois, nós estamos aqui. Uma promessa que Jesus fez a Pedro. Pedro não entendeu. Jesus teve que repetir, colocar dentro da mente dele. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Quem apacenta a ovelha é o quê? Pastor. Vamos continuar? Ó. Terminando aí. Pedro entristeceu ser o Senhor todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Em verdade te digo, que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Jesus dizendo para Pedro, quando você era adolescente, maduro, você fazia o que você queria. Você era mirrado. Você entrava na igreja e saía com qualquer coisa. Você discutia com os irmãos, mas vou sair da igreja porque lá fulano é assim, fulano é assim. Aí Jesus está dizendo, olha, tu te cingia a ti e andava por onde queria.
qualquer lugar que você for, você vai ser perseguido. Está na Bíblia isso? No mundo tereis aflição, está na Bíblia. Você vai entender que quem tem que mudar não é as pessoas, é você. É você que tem que mudar. Aí eu vou continuar, ó. Entenderá as mãos, e outro decidirá, e te levará para onde não queres. Aí ele vai dizer, ó, você vai para o lugar onde você não quer. Disse isso, significa com que gêneros de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Aí ele está revelando também o futuro. Você vai morrer, Pedro, por nome de mim. Você vai morrer por causa de mim. Você também vai morrer por causa de mim, diz sincero. Depois de assim falar, acrescentou: segue. Então Pedro, voltando, você viu que também o seguia o discípulo, quem Jesus o amava. Quem era o discípulo que Jesus amava? Quem era? João. Aí quando Pedro olha, João também está seguindo. Por qual na ceia reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Deus falando para Pedro: aí Pedro agia por impulso, sem pensar. Pedro e Jesus: e quanto a este? Pedro está perguntando: qual é o futuro desse? Se eu vou morrer, por que esse não vai? Ele está perguntando a Jesus. Aí Jesus vira para ele e fala assim: o que te importa? Segue. Tem um monte de gente apegada nesse pensamento de Pedro aí, pensando no que os outros pensam da vida, pensando no que vai acontecer com os outros, e esquece de si próprio. Aí Jesus: o que te importa? É só você me seguir. Aí eu vou continuar, olha. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Nada. Vou recapitular agora tudo que eu falei para mentalizar o que eu falei. Todo mundo nasce com um propósito divino. Se você se tornar um empresário hoje, com muito dinheiro, imagina o tanto de pessoas que você vai abençoar, que vai trabalhar através de você. Propósito, você está ajudando pessoas. O único propósito divino é quando você ajuda pessoas. Não tem outro propósito. Então, não entendemos o nosso propósito e acabamos decepcionados da igreja, com as pessoas, com nós mesmos. Aí esse mesmo cara aqui, que um dia abandonou tudo para seguir Jesus do nada, esse mesmo cara aqui ficou 3 anos com Jesus sendo ensinado, andando com Jesus, que não entendeu o seu propósito, Jesus vai ter que aparecer para ele e falar: tu me ama, apacenta minhas ovelhas. Tu me ama, apacenta minha ovelha. Quem ama Jesus? Ele levanta a mão. Todo mundo ama Jesus? Glória a Deus. Sabe qual é o princípio de amar Jesus, né? Se tu me ama, segue meus mandamentos. É possível amar a Deus e não cumprir o que ele pede para a gente fazer. Para mim finalizar, o versículo Atos 2,14, agora vai começar esse Pedro aí. Ó, primeiro discurso de Pedro foi em Atos 2,14. Atos 2,40. Esse mesmo Pedro aí que eu acabei de introduzir para vocês, ele vai fazer uma pregação e 3.000 pessoas vão ser batizadas pelo Espírito Santo. Esse mesmo cara aí que eu acabei de falar para vocês, confuso com Jesus, andando com Jesus, sendo ensinado por Jesus, mas confuso mentalmente. É possível? É possível. É possível ter pessoas que vão andar com Jesus 40, 50 anos e vão estar confusos mentalmente? É possível. Depois em Atos 3, esse mesmo Pedro aí, como eu expliquei para vocês, esse cara aí mesmo, ele vai curar um coxo. Depois em Atos 3:11, ele vai fazer outro discurso, o segundo discurso. Atos 9:32, ele vai curar Enéas. E Atos 9:40, ele vai ressuscitar uma mulher. Esse mesmo cara aí que eu expliquei para vocês, cheio de defeito, igual eu com você, que não entendia o seu propósito de vir na terra,
estamos falando de Pedro. Entrou para a história, passou por muitas coisas na vida, decepção. O mais interessante que eu acho lindo é que ele andou com Jesus, ele comeu com Jesus, ele dormia do lado de Jesus. Ele fazia quase tudo com Jesus durante 3 anos. Mas ele, junto com Jesus, Jesus falando para ele com propósito, e mesmo assim ele não entendia o propósito. É interessante o ser humano. Esse mesmo cara, mas que um dia resolveu acionar um gatilho na mente dele e mudar. Quer entrar para a história? Quer entrar para a história? Você quer subir na história, igual o jovem rico? Apareceu na história, a Bíblia vai dizer que Jesus olhou para ele e amou ele. A Bíblia vai dizer que Jesus amou ele. Ele foi e sumiu. No final do versículo, Jesus vai falar: olha, se você me acompanhasse, você ia ter 100 vezes mais. Mas ele não estava no final para escutar Jesus dizer isso. O que tem de gente que some, que entra para a história, irmãos, tem um futuro tão lindo na igreja, tem um futuro tão lindo de crescer, começa a fazer escolha errada dentro da igreja, mesmo andando com Jesus. Vou ver. Tem tanta gente que entra na igreja, mesmo andando com Jesus, sendo ensinado com Jesus, como eu posso dizer, vendo as bênçãos que Jesus tem, os milagres que Jesus tem, e some da história. Some da história. Se você for pegar um checklist mental na sua mente agora, você vai lembrar de várias pessoas que sumiram da igreja, sumiram da história, porque não entendeu o propósito divino. Para mim finalizar agora, irmão, a vida tem 3 destinos. Aquele destino rígido, sabe qual é o destino rígido? É aquele que a gente nasce. A gente nasce, como pode dizer, numa caixa social. Que a gente não consegue, pobre, em questão de raça e várias questões. Esse nasce com a gente. Você tem o segundo destino, que é o destino rígido, é o da escolha de vida. Esse que você pode mudar. Esse que você escolhe mudar. Esse que você decide que você não quer mais viver para a sua vida. Esse que você decide mudar o rumo da sua história. Que você começa a fazer a escolha certa ao invés de errada. Começa a ouvir mais a voz de Deus do que a voz das pessoas. Começa tudo a perguntar a Deus antes de agir. Esse é o segundo destino. E o terceiro destino final. Aquele que você tem, meu amigo, está escrito, aquele que eu tenho, está escrito, aquele de todo aquilo está escrito, que fala bem assim: olha, e Jesus, e Deus, no ventre da sua mãe, Ele escreveu todo o seu dia da sua vida. Todo o seu dia estão escritos. Amanhã, segunda-feira, a oportunidade de você começar a mudar o seu destino começa amanhã. Não vou nem falar hoje que todo mundo vai dormir. Amanhã começa a oportunidade de você mudar o seu destino, o destino da escolha. E a partir de hoje, eu profetizo na vida de cada um que está aqui. Antes de tomar qualquer decisão na vida, vai pedir orientação àquele que escreveu todos os dias da sua vida, chamado Deus. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade. Esse Deus possa por mais, né? É interessante, né? A história só fica registrada se você perseverar até o fim. Se você não perseverar, não vai ficar a sua história. Vai ficar pelo caminho. Alguém vai falar assim: ó, alguém começou lá, mas não terminou. Então, a sua história ficar registrada, você tem que perseverar até o fim, você tem que acreditar. Amém? Cadê a nossa irmã Viviane? Vem falar.